Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu fiz aqui uma adaptação da estratégia do Marinheiro Verde, que foi uma estratégia que eu fiz aí há algum tempo atrás para o índice futuro. Eu adaptei essa estratégia aqui para o gráfico das ações nos 60 minutos. E eu quero compartilhar com vocês como é que ficou essa estratégia que eu fiz. E aqui as condições de entrada e todos os detalhes. Mas antes da gente ir para o vídeo de hoje, eu quero aqui deixar um breve recado. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição. O nome dessa estratégia eu coloquei de Setup Marinheiro Azul 777. É uma estratégia para o tempo gráfico de 60 minutos e você vai precisar de um Prior Quote da mínima de ontem para fazer essa estratégia. Perceba aqui que eu coloquei esse Prior Quote, que é essa linha branca que você está vendo, e eu calibrei ele dessa forma aqui. Então é só você colocar isso daí na sua plataforma que você vai conseguir fazer essa estratégia. Por enquanto é uma estratégia que só vai operar na compra. Assim que eu fizer mais atualizações aí eu compartilho com vocês os resultados. E preste atenção no seguinte, a nossa condição de entrada é essa aqui, a gente precisa que algum fechamento seja pelo menos 0,70% menor que a mínima de ontem. Foi o que aconteceu nesse candle aqui pintado de verde. Perceba que ele foi um candle que o fechamento dele foi bem menor que a mínima de ontem. Quando você pega aqui a régua, você vê que a gente teve aqui uma variação de menos 1,42%. Então foi bem menor do que a variação necessária, que seria de 0,70%. Isso é bom porque faz com que o nosso sinal de entrada seja ainda mais efetivo, na maioria das vezes. E a partir do momento que você tem esse sinal de entrada acontecendo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma ordem de compra e colocar na perda da mínima dessa barra aqui. Assim, como você está vendo. Se no próximo candle essa ordem for atingida, então a gente entra na operação. Se não for atingida e o mercado continuar subindo, dessa forma aqui, o mercado continuar subindo, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar essa ordem e vai subir para mínima, do candle seguinte, até ela ser atingida ou até chegar 1 hora da tarde. Se passar de 1 hora da tarde, a gente não vai mais entrar em nenhuma operação. Você percebe que a nossa ordem foi atingida nesse ponto aqui, tá vendo? Então a gente entrou na compra. O alvo dessa estratégia vai ser o candle anterior à nossa entrada, que foi esse candle verde aqui, projetado 2 vezes para cima. Então ficou um alvo bem longo, mas você fica tranquilo porque a gente também vai ter outras formas de sair da operação. A gente não vai ficar simplesmente vendo a operação correr, a gente com lucro enorme e depois entregar esse lucro. Não vai ser assim. Eu vou te explicar como é que vai funcionar essa estratégia. Então o alvo vai ser o tamanho desse candle projetado 2 vezes para cima. Ficou bem lá em cima, Ficou um alvo aqui nesse ponto, que seria um alvo de mais ou menos uns 5% aí. E o nosso stop, ele vai ser um sinal que a gente vai utilizar para colocar uma ordem para sair da operação. Se a gente tiver um fechamento 0,20% abaixo do ponto de entrada, a gente tem que colocar o nosso stop nas máximas dos candles até ele ser atingido. Por exemplo, você entrou na operação. Eu vou explicar isso, mais para frente aqui eu vou mostrar alguns exemplos disso acontecendo. Mas vamos lá, você entrou na operação e algum candle fechou 0,20% abaixo do seu ponto de entrada, então você vai pegar a sua ordem de saída e vai colocar na máxima dos candles até ela ser atingida. Se não for atingida aqui, você vai descer novamente, vai descendo até você sair da operação. Esse vai ser o nosso stop. Eu vou explicar melhor mais para frente. Então veja só que essa operação aqui, ela começou dando para a gente um lucro muito legal. E quando isso acontece, a gente tem que ficar atento, porque a gente vai ter aqui uma condução da operação, a gente não vai deixar o nosso lucro escapar. A partir do momento que você tem um lucro maior ou igual a 0,40%, você vai pegar a sua ordem de saída e você vai começar a colocar na mínima dos candles. Você vai fazendo aqui um stop barra, até
alguma mínima ser perdida, para você poder garantir o lucro da operação, né? Isso que é importante. Então você vê, ó, que a gente foi subindo aqui nosso stop barra. Quando alguma mínima for perdida, a gente fecha a operação. Foi o que aconteceu aqui. Essa operação deu um resultado de 3,45%. Eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo de como que seria um stop dessa estratégia, tá? Olha só, a gente teve aqui o nosso sinal de entrada acontecendo nesse candle, porque ele teve o fechamento aqui, ó, 1,47% menor do que a mínima de ontem. Então isso aqui aconteceu, a gente pegou a nossa ordem de compra, colocou na mínima desse candle aqui. O candle seguinte perdeu, a gente entrou na operação. Só que olha só o que aconteceu. A gente entrou na operação e o fechamento desse candle já começou dando prejuízo para a gente. Olha só, deu um prejuízo aí de 0,27%. A partir desse momento, a gente vai pegar a nossa ordem de saída e colocar na máxima dessa barra, tá? Se o candle seguinte atingir, a gente já vai fechar essa operação, porque a gente não quer ficar com uma operação que tem um potencial de trazer um prejuízo muito grande para a gente. Então olha só, ele não atingiu, então a gente vai reduzir novamente e vamos sair próximo do 0 a 0, né? Caso essa ordem seja atingida, e foi o que aconteceu. A gente saiu próximo do 0 a 0 aqui e já cancelamos essa operação. E aqui, ó, a gente teve mais uma entrada acontecendo. E essa condição de entrada ela foi satisfeita porque esse candle aqui teve um fechamento de 0,91% menor do que a mínima de ontem, atingindo aí a variação mínima necessária. A partir desse momento a gente colocou nossa ordem de entrada na mínima desse candle. Ela não foi imediatamente atingida, então a gente trouxe para a mínima do candle seguinte. E essa mínima aqui foi perdida e a gente entrou na operação. E aí, ó, o nosso alvo vai ser o que? Vai ser esse candle anterior à entrada, projetado duas vezes para cima. E o nosso alvo ficou aqui em 37,32. Você percebe aqui, ó, que esse candle, na hora que a gente entrou, ele já começou, ó, a fechar um pouco abaixo, mas não chegou a fechar 0,20% abaixo. Se ele tivesse fechado aqui, ó, 0,20%, a gente já ia estar tendo um prejuízo nessa operação. Então a gente já ia começar a colocar a nossa ordem de saída nas máximas dos candles para a gente sair o quanto antes. Mas aqui não, aqui a gente já começou tendo aqui um resultado interessante. Olha só, a gente entrou na operação e ele já estava dando para a gente aqui 0,55%. Então a gente iria fazer o contrário aqui. Ao invés de colocar a nossa ordem de saída na máxima dos candles, a gente agora vai colocar na mínima dos candles. E a gente vai fazendo uma condução, né, um stop barra. Veja só, nosso stop ficou sendo barra, só que ele atingiu o nosso alvo que estava lá em cima. A gente estava com o alvo aqui, né, em 37,32, como eu falei para vocês. E a gente fechou essa operação com um lucro bem interessante de 1,56%. Então agora vamos testar essa estratégia aqui no gráfico de 60 minutos da OMGE3 para a gente ver como é que ficou os resultados. E aí você tem a curva de capital dessa estratégia desde aqui, ó, do ano de 2017. Você pode ver que a gente teve uma curva de capital bem ascendente aqui, ó, e com essas estatísticas aqui. Tivemos 97 operações, um fator de lucro de 3,06, 67% de acerto e um payoff interessante de 1,41, tá? E outros ativos onde a gente também teve uma estatística muito legal foi aqui na EG3, onde a gente obteve aqui 75 operações, uma taxa de acerto de 73%, um payoff de 2,39, um drawdown muito baixo de 2,58% e um fator de lucro muito alto de 7,73. Com esses números aqui você já imagina como que essa curva de capital foi suave. Olha só isso daqui, uma curva de capital bem tranquila, mostrando que essa estratégia tem um funcionamento muito bom na EG3 no gráfico de 60 minutos, como você pode ver aqui, ó. É lógico que algumas operações vão dar stop, como essa daqui, mas como eu te mostrei no vídeo, quando a gente tem a operação indo contra a nossa posição, a gente já imediatamente começa a trazer a nossa ordem nas máximas dos candles para a gente sair o quanto antes. Foi o que a gente fez aqui nessas situações, tá?
Então a gente tem que ficar atento nisso, e quando a gente tem aí um lucro na operação, a gente tenta conduzir ele o máximo possível dentro das regras do setup. Então tá aí, ó, essa curva de capital sensacional. E outro ativo muito bom para essa estratégia é a Embry 3, no gráfico de 60 minutos. Como você pode ver aí, ó, mais uma curva de capital ascendente, bem tranquila, onde a gente teve aqui um drawdown baixo também de 5,56%. Tivemos 100 operações, taxa de acerto de 64%, um payoff de 1,62 e um fator de lucro de 3,34. E outro ativo muito bom também é a SQ3, onde a gente também teve uma curva de capital ascendente, olha só. E aqui a gente teve esses números aqui. Tivemos 178 operações, taxa de acerto de 57%, um payoff de 1,58, um drawdown de 7%, arredondando, né, e um fator de lucro de 2,69. É uma estratégia muito boa, o funcionamento dela é um pouco mais complexo, mas é só você estudar isso que eu coloquei aí e fazer os testes aí para trás, que é isso que é importante. A gente tem que pegar lá atrás no gráfico e ver os pontos de entrada, como é que foi que a estratégia foi funcionando ao longo do tempo. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho, é só você acessar o site e nos vemos aí no próximo vídeo.